Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Isso mesmo! E no episódio de hoje nós iremos ler e estudar Esther, capítulo 6. Então já vão pegando suas bíblias, já vão pegando seus lápis, caneta, borracha, marca-texto, post-it, enfim, tudo para você anotar aí, fazer seus rabiscos na Bíblia. Vão pegando seu chá, seu café, sua água, se ajeite aí na poltrona, se ajeite aí no sofá, na cama, no trabalho, no carro, onde quer que você esteja escutando isso agora, porque dentro de instantes iremos ler e estudar Esther, capítulo 6. Muito bem, gente. No capítulo anterior, capítulo 5 de Esther, nós terminamos o capítulo com Amã seguindo a sugestão da esposa e dos brothers dele para fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. Ele coloca até o tamanho da corda, né? Mais de 20 metros. Pô, uma corda grande pra caramba. O cara ia ser pendurado ali mesmo. Porém, a gente não sabe o que aconteceu. A gente viu que terminou aí. O capítulo 5 fala do plano de Esther. Ela faz um primeiro banquete com o rei e com Amã. Depois ela pede um segundo banquete no dia seguinte. E aí a gente vê esse plano da Esther paralelo ao plano de Amã de enforcar Mardoqueu. Como vai terminar essa história? Vamos ver agora. Capítulo 6, verso 1, na minha Bíblia, na nova versão transformadora, começa assim. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxessem um livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Dá uma pausa aqui. Vamos lembrar que isso aqui é uma história contínua. De novo, né? Não existiam capítulos na época que foi escrito o livro. Ele é escrito de uma vez só. Então, a gente tem que ter em mente que isso aqui vem logo depois, ali mais ou menos, da Esther, da rainha Esther, ter pedido para o rei um segundo banquete, que aí sim ela falaria quais eram as intenções dela. Provavelmente, fica implícito no texto, isso não está explícito, mas isso pode ser uma interpretação, de que o rei ele não conseguia dormir. Aqui no hebraico, literalmente fala que foi roubado o sono dele. E ele não conseguia dormir, então talvez seja porque ele era um rei esperto, obviamente. Ele sacou que a rainha pediu um banquete com ele e com Amã. E depois ela pediu um segundo banquete com ele e com Amã. Então ele falou assim, cara, tem alguma coisa a ver com Amã nessa história, com absoluta certeza. E ele, cara, não sabia se era algo bom ou algo ruim, provavelmente, de Amã. Então a gente vê aqui que ele não consegue dormir, porque provavelmente ele ficou aquele negócio maquinando, né? É o famoso... Aposto que deve ter uma galera aqui que deve estar ouvindo, que é aquele assim, gente, eu tenho um segredo pra contar pra você, tenho um bafão pra contar pra vocês, mas só posso contar amanhã. Se você é ansioso, ansiosa, cara, você vai ficar o dia inteiro remoendo, falando, cara, o que será que é? Sabe? E o rei, com certeza estava ansioso, porque a rainha Esther deixou no suspense. A rainha Esther conseguiu criar uma curiosidade no rei, que o rei não conseguiu nem dormir. E aí ele pede para chamar o livro da história do seu reinado. Por quê? Porque olha só, vamos lá para o verso 2. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Olha só, então, nesse livro, né, livro de registros do reino dele, a história do seu reinado, ele tava ali, pô, mano, o que será, né, que deve ser? E ele puxa a história recente para ele se lembrar das coisas que tinham acontecido com ele. E ali tem um registro, olha só, da história de quando Mardoqueu entregou o Bigtana e o Teres, aqueles dois eunucos que estavam conspirando para a morte dele. E olha só, verso 3. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam, não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Então isso aqui provavelmente era bem de manhãzinha, né? Nas primeiras horas do dia, o sol nem tinha nascido talvez ainda, e como o rei estava sem sono, isso era muito de madrugada, ele fala, quem que tá ali? Não, no pátio. E só provavelmente viu um vulto entrando, né? E aí as pessoas, né, os seus servos avisaram, é o Amã. Verso 5, é Amã que está no pátio. Diga a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou, e o rei lhe perguntou, o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Aí, cara, agora vem uma das partes mais tragicômicas desse livro aqui.
o rei já pergunta para Amã. Amã, vale lembrar que o Amã era o segundo no reinado. Era o conselheiro, era o governador de tudo, abaixo do rei Xerxes. Então ele pede, o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? E olha na sequência, Amã pensou, a quem o rei desejaria honrar senão a mim? Então ele ficou pensando, obviamente o rei vai querer me honrar. O cara, de novo, né? A famosa história do cara que se perde no próprio personagem, né? O cara é cheio de si, o cara super orgulhoso, super egoísta. O cara é aquele cara que não, sem escrúpulos, faz o que deve ser feito para chegar ao topo, não se importando com pessoas, com vidas, com nada. O cara desse tá muito cheio de si e obviamente ele pensou que o rei estava falando dele. Por isso respondeu, verso 7. Se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar, e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz. Assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei Amã. Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Meu pai do céu, cara. Eu fico imaginando a cara de Amã nesse momento. Como ele deve... assim, ó, famosa cara de cavalo, sabe? Aquela cara comprida, assim, com um bico, assim... Ai, gente do céu, olha que reviravolta. Verso 11. Então Amã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz. Assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio. Mas Amã correu para casa, abatido e humilhado. Obviamente, né? Imagina a vergonha. O cara estava planejando a morte do parça naquele dia, em vez de matar o cara, ele foi obrigado a exaltar o cara por toda a cidade. Verso 13. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. E aqui termina o capítulo 6 de um jeito super tragicômico. Que reviravolta foi essa? Amã pensando que estava dizendo a receita para ele mesmo ser exaltado, para ele mesmo ser o cara, todo mundo olhar para ele, enfim. Acaba que ele teve que fazer o papel do cara que conduzia Mardoqueu. Mardoqueu, cara, sabe, aí vem uma super lição desse capítulo 6. Por mais que você pense que você está sendo injustiçada, que você está sendo injustiçado nesse momento, que você fez coisas e que às vezes ninguém notou, Deus percebe tudo, cara. Sabe, quando Mardoqueu salvou o rei, denunciando os dois, Mardoqueu não pediu por atenção, ele não exigiu que ninguém apreciasse ele, não exigiu que ninguém pagasse pau pra ele, não exigiu que ninguém falasse, nossa, Mardoqueu, como que você é o cara, velho. Ele não pediu nada, ele ficou quieto na dele. E aí você vê que o rei, mesmo assim, né, recompensou ele, ele virou tipo um governante ali. Mas ele continua anônimo. Mardoqueu, assim, cara, mesmo quando Amã foi colocado na posição mais elevada, cara, Mardoqueu continua fazendo dele. Mardoqueu ficou no anonimato, Mardoqueu ficou de boa, ele não ficou cavando a vaga dele diante do rei, ele não quis ficar fazendo, sabe, puxando o saco, ele não quis ficar ali. Cara, ele simplesmente fez o dele. Viveu tranquilo, no anonimato, não reclamou e não se desesperou quando as ações dele foram desvalorizadas e não foram reconhecidas, foram desprezadas, desvalorizadas. Não tentou se vingar de Amã, sabe? Nós temos que agir igual a Mardoqueu na vida. Por mais que você se sinta injustiçado nesse momento, porque você fez algo bom e ninguém tá percebendo, cara, Deus vê, Deus percebe. E na hora certa, Deus vai te recompensar, seja aqui ou seja na eternidade. Não tenha dúvidas. Os seus atos bondosos, altruístas, não passam despercebidos de Deus.
e Deus vai recompensando no momento certo. A gente fala assim, nossa, esse planeta aqui não tem justiça, né? Cadê a justiça divina? Cara, realmente a gente vive num mundo podre, em que o mal ainda domina. Nós lemos quando Salomão escreve em Eclesiastes, que ele fala, cara, não faz sentido essas coisas aqui na Terra. A gente vê os maus prosperando e os bons sofrendo. E não faz sentido. A gente vê maus vivendo muito e os bons vivendo pouco. Então a gente clamar por justiça aqui na Terra é algo que, cara, não sei. A gente corre por justiça, nós queremos ser reconhecidos pelas coisas certas, mas Mardoqueu aqui nos ensina que atitudes valem muito mais do que palavras. Milhões de vezes mais. Mardoqueu continua fazendo dele. Mardoqueu continuou a vida dele. E na hora certa, olha só, o rei Xerxes lembrou-se. E aí acontece a inversão da história. Que nós possamos ser mais igual a Mardoqueu. Que a gente não busque glórias para nós mesmos. Quem tem que nos glorificar em algum momento, seja ele qual for esse momento, será Deus. E Deus utilizará diversas formas para nos glorificar. Não busquemos as glórias desse mundo. E não, cara, porque é correr atrás do vento. Salomão muito sabiamente já dizia isso. Você buscar reconhecimento aqui nessa terra, você tem que buscar reconhecimento de Deus. E Deus fala assim, eu vou te recompensar porque eu sei das suas coisas, eu sei o que você faz. Se você faz suas coisas em secreto, eu vou te recompensar em secreto. Então, que a gente possa ser mais igual ao Mardoqueu. Em vez de ficar pagando pau, querendo, sabe, cavar nossa vaguinha lá no emprego, talvez, querer ser promovido às custas dos outros, querendo denegrir a imagem do outro. Não. Contra fatos não há argumentos. Trabalhe na tua, faça a coisa certa, seja firme nos seus princípios, que Deus, na hora certa, vai te recompensar. Por hoje é só, pessoal. Nós ficamos por aqui. No próximo episódio, iremos ver como que vai continuar esse imbróglio desse famoso banquete que não chega nunca, que não só o rei está ansioso, mas eu também estou ansioso para saber como que vai terminar esse banquete. Mas teremos que esperar pelo próximo episódio. Então não percam. Próximo episódio, Esther, capítulo 7. Um grande beijo, um abraço para vocês, valeus e falous! Fala galera, aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo o Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura. Enfim, o que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streamings. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim, para você não perder nenhum episódio. Então, compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia. Bora?